Mateus, capítulo 10, primeiro dos Evangelhos, o primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 10. Me perdoem os teólogos de plantão, mas esse trecho que nós vamos ler, de Mateus 10, a partir do versículo 2 até o versículo 4, é para mim o trecho onde a graça de Deus está mais e mais demonstrada, ainda que talvez meio que escondida. Então, Mateus capítulo 10, versículo 2 até o versículo 4. Lá diz assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Judas Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Deus, obrigado porque nós temos a oportunidade de valorizar a sua palavra, hoje que é o dia da Bíblia, meditando sobre um texto que o Senhor nos dá. Então, que nossos corações estejam abertos, assim como a nossa mente, e que realmente, quando nós formos da porta para fora, nosso campo missionário, nós tenhamos a certeza daquilo que o Senhor pode fazer com as pessoas que nós lidamos e aquilo que o Senhor pode fazer por meio de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto talvez seja um dos textos, dentre tantos, negligenciados da Bíblia. Aliás, hoje, por sinal, comemoramos o dia da Bíblia. E quando falamos em Bíblia, falamos em muitas histórias, muitos textos, muita coisa. E dentre os tantos textos está esse. Para muitos, à primeira olhada, é um texto que representa quase nada. Afinal, é uma lista de nomes. Mas vamos discorrer um pouquinho, trabalhar em cima dele, aí nós vamos entender porque eu falei no começo que é talvez o texto onde a graça de Deus esteja mais bem representada. Primeiro nós vamos analisar, pode passar o próximo slide, o outro, nós vamos analisar algumas coisas. 3 pontos, bons presbiterianos que nós somos, vamos analisar, levando em conta esse texto, como nós pensamos, como nós enxergamos e como nós agimos no que diz respeito a escolhas. Por que escolhas? O texto se trata de uma seleção que Jesus montou. Aliás, para quem curte futebol, quando falamos de seleção, sempre um papo controverso, porque cada um tem a sua forma de escolher, cada um tem os seus critérios. E aqui vamos ver o que aconteceu para Jesus escolher essa seleção dele aqui. Então, nós vamos parar para pensar um pouquinho, pode ir no próximo slide, como foi esse processo de Jesus escolher essas pessoas aqui. Então, nós vamos analisar Jesus antes da escolha, durante a escolha e o que aconteceu após a escolha. Essa escolha dele foi dos apóstolos, como vemos citados aqui na lista. No próximo slide, a gente pode imaginar um pouquinho como foi Jesus antes da escolha. E me chama muita atenção quando eu olho para esse texto, para essa situação de Jesus escolhendo, ao perceber que, para escolher essas pessoas, ele se preparou para isso. Se nós abrirmos nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 6, verso 12, dá uma curiosada nela, nós vamos perceber o quê? Que Jesus, antes de escolher essas pessoas aqui, ele subiu ao monte, passou uma madrugada inteirinha conversando com Deus, e pela manhã, quando desceu, escolheu essas pessoas.
ficou ouvindo Deus em oração, e quando chegou pela manhã, chamou um por um. E é interessante que Jesus os chama, mas ele não fala, bem, passei a noite acordado, agora eu vou dar uma cochilada, vocês começam a trabalhar. Ele vai com eles e inicia ali o ministério dele e os 12 apóstolos. É interessante isso. Jesus parou para ouvir a Deus antes de fazer a escolha dele. Vou fazer algumas perguntas para vocês ao longo da nossa conversa. A primeira delas é, fazemos isso antes de fazer as nossas escolhas? Paramos para conversar com Deus? Ou ainda que não tenhamos oportunidade de parar, mas ficamos com o ouvido atento para o que Deus tem para dizer antes das nossas escolhas? Poderia até terminar aqui, já essa reflexão de hoje. Mas vamos seguir adiante. Já no próximo slide, a gente vai parar para pensar um pouquinho como foi Jesus durante a escolha. Vale lembrar que Jesus conhecia já cada um deles. Cada um dos que ele escolheu, Jesus já conhecia. Até porque se preparou para escolher. E interessante é que ele, apesar de conhecer cada um, ele não levou em conta as características deles. Não levou em conta se caminhar com eles ia ser um benefício ou não. E aí vem outra pergunta. Ao escolhermos as coisas da nossa vida, nós paramos e observamos isso? Nós agimos de acordo com as circunstâncias e as conveniências? Ou fazemos igual Jesus? Ainda que conheçamos as dificuldades, dá o chamado voto de confiança e segue. Então, mais uma pergunta. Durante as nossas escolhas, nós observamos o quê? As conveniências, os benefícios, ou caminhamos de uma forma diferente? E nós vamos passar um pouquinho pela vida dos discípulos. Quando eu disse que esse texto é muito rico, apesar de não parecer, é justamente porque Deus nos permite, por meio dele, a observarmos as entrelinhas. Temos aqui apenas uma lista de nomes. Mas quando nós vamos nas entrelinhas, quando nós vamos nos bastidores, quando nós passamos a observar melhor quem são as pessoas que compõem essa lista, nós podemos tirar muitas coisas disso. Então temos uma lista de discípulos. Mas vamos, levando em conta o que a Bíblia nos dá de ferramenta, vamos tentar imaginar quem era cada um. Primeiro da lista é Pedro. Pedro, quando nós observamos o comportamento dele, dos trechos da Bíblia que falam sobre ele, do jeito que ele escreve as 2 cartas, do jeito que ele se comporta em alguns episódios, nós conseguimos perceber um Pedro determinado, sincero em muitos momentos. Era aquele tipo de pessoa que falava o que ele pensava, não era muito de arrodeios. E ainda que fosse inculto, uma pessoa simples de estudo, ele tinha essa boa vontade. Ao mesmo tempo, ele era muito tolerante. Enxergamos o Pedro em vários episódios muito irritado, agressivo, muito inquieto, ora impaciente, ora indisciplinado. Tinha muita dificuldade de ser contrariado. E vivia somente em função dos prazeres do momento. Ele olhava apenas o momento. Raramente ele olhava o todo do negócio. Um episódio que a gente pode observar essas características nele é o episódio que ele anda sobre a água. Enquanto ele se percebia andando sobre a água, tudo legal, tudo maneiro, como dizem alguns jovens, experiência sensacional. Bastou ele olhar para o vento, bastou ele olhar as pernas entrando na água, tudo já mudou. Então Pedro era assim. Ele era aquele tipo de pessoa bem imperativa, ansiosa, muitas vezes precipitado. Malco, que teve a orelha cortada por ele quando Jesus foi preso, que o diga. No ímpeto, Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado. E pela forma que Pedro agia em relação aos discípulos, ele era aquele tipo de pessoa, até por ser uma pessoa bem
bem determinada, ele era aquele tipo de pessoa que impunha suas ideias aos outros. Dá para analisar isso também em Pedro. Então, Pedro ele era assim. Repetia muitos erros com muita frequência. É só observar que muitas vezes ele falava e não cumpria. Depois ele falava algo parecido e não cumpria. Pedro era assim. Pedro tinha um irmão chamado André. Também foi discípulo. André seria aquele tipo de pessoa bem influente. Tanto é que ele que levou o irmão Pedro até Jesus. Foi o primeiro das pessoas, desses escolhidos, a não só caminhar com Jesus, mas também dizer, olha, esse cara tem alguma diferença. André, quando a gente olha a postura dele nos evangelhos, dá para observar uma pessoa muito lógica. Talvez dos 12, André seria o mais próximo dos presbiterianos independentes. Até tem uma brincadeira que diz que Pedro era assembleiano, André presbiteriano e João batista. Mas é só uma brincadeira. Mas voltando à questão do André, o que faz de André ser bem parecido com nós presbiterianos independentes, é o estilo lógico que André tinha. André ele tinha um pensamento muito guiado pela lógica. O episódio marcante para isso é o episódio da multiplicação de pães. Ele até leva o menino para Jesus. Olha, temos esse menino aqui. Só que ele só tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente? André pergunta para Jesus. Ainda que André estivesse testando Jesus na hora, o fato é que, para ele, de qualquer forma, o que o garoto tinha era pouco. Realmente, para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, era pouco. André até estava com razão. E essa lógica dele, às vezes atrapalhava na caminhada com Jesus. Afinal, ele estava caminhando ao lado de quem não tinha lógica alguma. André também dá para perceber que era muito influente, como eu já disse, muito respeitado. Os discípulos consultavam ele em muitas coisas, como Filipe faz isso em João. André era assim, lógico. Tudo para ele era A mais B igual a C. Tudo para ele sempre tinha uma lógica. Próximo da lista é Tiago, irmão de João. Ele também era bem agressivo. Reagia, inclusive, de forma muito ríspida, vamos chamar assim. Só pegar o exemplo do episódio que as pessoas não queriam aceitar os discípulos falando da salvação de Jesus. A primeira reação dele quando ele volta é: Senhor, manda um trovão, vamos orar para mandar um trovão em cima do pessoal. Então, Tiago era bem irado, bem bravo. E também ele era muito, podemos chamar de interesseiro. Ele sempre almejava, sempre queria uma posição melhor que os discípulos. Tanto é que a mãe dele vai interceder para Jesus para que Jesus, ao conquistar o trono, deixasse os 2 filhos dela, tanto Tiago quanto João, ao lado do trono. Então, esse era o Tiago. O irmão dele, João, era o mais jovem dos discípulos. O mais amável, característica dos jovens. Ao mesmo tempo, João também era prestativo, altruísta. Agora, à medida que nós olhamos com mais detalhes João, percebemos um João ambicioso. O episódio da mãe dele, acabei de comentar, mostra isso. O João irritado, afinal ele também queria que o trovão descesse. Logo João, né? Conhecido como apóstolo do amor. Mas, até chegar a ser apóstolo do amor, tinha essa característica de ser irritado. E João tinha algumas coisas interessantes também. Ele era aquele tipo intolerante, ele era aquele tipo bem intempestivo mesmo, de levar as emoções à flor da pele. E é interessante que era aquele tipo de pessoa que não pensava antes de reagir. Inclusive, João tinha até uma dificuldade de se colocar no lugar das pessoas. Para ele era, escreveu, não leu, o pau comeu, como diz um ditado. E João ainda tinha outra coisa interessante, muito interessante. A gente consegue observar em João
uma dificuldade muito grande de controlar as emoções. Um exemplo bem forte disso é o episódio em que Maria avisa a ele e a Pedro que Jesus ressuscitou, que o sepulcro está vazio, e lá vai João e Pedro correndo até o túmulo. João, por ser mais jovem, chega primeiro que Pedro. Mas João não consegue entrar. Eu imagino, a cabeça dele devia estar assim, tão a 1000 por hora, que na hora que ele chega na frente do túmulo, ele não consegue entrar. Aí Pedro, que chega depois, vai e entra direto. E realmente João, ele mostra ter essa dificuldade de filtrar os estímulos estressantes, ele mostra ter essa dificuldade de ser muito paradoxal. Ora ele era uma coisa, ora ele é do contrário, como por exemplo, ora ele tinha um temperamento simples, outra hora ele tinha um temperamento explosivo. Ainda dá para perceber João, ao mesmo tempo que amável, muito flutuante, não sabia como reagir. Enfim, João era assim. Passamos para Filipe, o outro da lista. Filipe é aquele tipo de cara prático. Era tudo, tinha que resolver rapidinho, tudo de forma operacional. Sempre podemos perceber ele na Bíblia agindo de forma muito segura. O raciocínio dele era rápido. O efeito colateral disso ele era rápido para pensar e rápido para esquecer. Exemplo disso, Filipe, quando conheceu Jesus, rapidinho ele pegou e disse para Bartolomeu: olha, esse Jesus aí é aquele de quem os profetas estão falando, de quem Moisés escreveu. Só que o mesmo Filipe que disse isso, mais para frente, lá em João 14, ele pede para Jesus mostrar o Pai para os discípulos. Ao que Jesus responde: poxa, Filipe, estou caminhando com vocês há 3 anos e vocês ainda não perceberam que o Pai e eu somos a mesma coisa? Então, Filipe tira esse problema. Ele era tão prático, que ele não conseguia fazer o que nós estamos fazendo hoje com esse texto de Mateus 10. Olhar nas entrelinhas e mais a fundo nas coisas. E Filipe também ele era daquela pessoa que tinha uma ótima impressão quando conhecia alguém. Mas, ao mesmo tempo, quando conhecia melhor, essa ótima impressão já assumia um pouco. O episódio que eu falei agora, de João 14, mostra bem isso em relação a Filipe. Bartolomeu, que ouviu de Jesus, sobre Jesus, por meio de Filipe. Bartolomeu é aquele tipo de pessoa que nós podemos considerar rotuladora. Sabe? Aquele tipo de pessoa que olha para você e só pelo que ela olha em você, ela já imagina que você é assim, assim, assado? Pois é. Bartolomeu era assim. Ele já buscava ter a noção de uma pessoa, mesmo sem conhecer. Só de ter algumas informações, só de ver de vista. Então era o tipo de pessoa que rotula. Um exemplo disso, ainda que ele não seja tão comentado no Novo Testamento, é justamente quando Filipe fala sobre Jesus para Bartolomeu. Filipe fala todas aquelas coisas, mas quando Filipe comenta que Jesus era de Nazaré, Bartolomeu já intervém e fala: e pode vir algo bom de lá? Para Bartolomeu, não poderia vir. E é interessante que Jesus usa o que nós comentamos na Jocum de espírito oposto com Bartolomeu. Quando Jesus é apresentado para Bartolomeu, quando Filipe leva Bartolomeu para Jesus, Jesus olha para Bartolomeu e o que ele diz? Esse é o israelita de verdade, de quem não tem algo de ruim para se comentar. Em outras palavras, Jesus disse para Bartolomeu: esse é o cara. Ali Jesus já estava fazendo o quê? Quebrando as pernas do Bartolomeu. Tanto é, Bartolomeu ficou tão confuso com a fala de Jesus que ele: mas de onde você me conhece? E Jesus comentou: eu vi você ali sentado na figueira. E ali eu pude perceber que você é uma ótima pessoa. Aí Bartolomeu fala: mas só de me ver sentado na figueira, o senhor percebe isso em mim? Jesus confirma: é. Por que Jesus quebrou as pernas de Bartolomeu nessa situação? Porque ele fez o contrário que Bartolomeu fez. Bartolomeu ouviu falar de Jesus, teve algumas informações e rotulou que Jesus não valia nada.
Jesus, pelo contrário, viu Bartolomeu sentado numa figueira e mostrou para Bartolomeu o que ele realmente era. Nós olharíamos Bartolomeu numa figueira, qual é a primeira coisa que nós iríamos pensar? O que esse cara está fazendo? Esse cara não faz nada. Que, aliás, foi o que nós falamos um pouquinho na escola bíblica, né? Cuidado que nós temos que ter ao abordarmos pessoas e, dependendo do que elas estão fazendo, a gente vai imaginar que o que elas estão fazendo não é importante. Jesus não pensou assim. Viu Bartolomeu abaixo da figueira e disse para Bartolomeu o que ele era. Ele fez o contrário do que Bartolomeu fez. Bartolomeu, infelizmente, era uma pessoa que gostava de rotular as pessoas. Era a pessoa que gostava de idealizar as coisas, idealizar as pessoas. Não, fulano, eu acho que fulano é assim, colocava lá em cima, colocava lá embaixo. Enfim, Bartolomeu era um preconceituoso. Esse era Bartolomeu. Próxima da lista, Tomé. Tomé, para a gente ser bem rápido em relação a ele, já que muitos conhecem o episódio do Ver para Crer, Tomé ele tinha algo que é interessante, ele tinha paranoia da insegurança. Tomé tinha muita dificuldade. Para ele chegar àquele momento de querer ter que pegar em Jesus para crer, é porque Tomé não se sentia seguro com as coisas. Estamos falando de alguém que caminhou com Jesus 3 anos, estamos falando de alguém que, ainda assim, sofria dessa paranoia da insegurança. Precisava tocar, era rápido para acreditar, rápido para desacreditar. Também, como André andava segundo a lógica, e algo muito delicado e terrível em Tomé. Faltava ali imaginação, faltava ali sensibilidade. Tomé talvez fosse daquela pessoa que não apreciasse um pôr do sol, porque ele não, preso à paranoia de segurança, não dava tempo de chegar ao final do dia e contemplar as coisas, porque faltava isso nele. Quando estamos inseguros, não prestamos atenção nas coisas que acontecem à nossa volta. Próximo da lista, Mateus. Publicano, cobrador de impostos, odiado pelas pessoas que conviviam com ele. Por quê? Mateus, ele era rico, uma pessoa que sociabilizava com todos, até pela profissão dele. Só que o dinheiro que ele conseguia era à custa dos outros. Era aquele tipo de pessoa, o que fazia com que muitos odiassem ele muito, era o tipo de pessoa que fazia festas com dinheiro público. Vocês já ouviram isso em algum lugar aqui no Brasil? Né? Mateus era assim. Mateus ganhava dinheiro à custa dos outros e usava esse dinheiro para se divertir. Como é? Talvez tivesse dado joia para a esposa. O fato é que Mateus era o tipo da pessoa corrupta. Qualquer semelhança com as pessoas que preenchem o nosso noticiário não é mera coincidência. Mateus era esse tipo de pessoa. Tiago, filho de Alfeu, próximo da lista. Tiago, filho de Alfeu, é aquela tipo de situação que a gente fala que Deus ele olha além da gente e escolhe até uns indigentes para trabalhar com ele, porque Tiago, filho de Alfeu, eu não tenho nada de informação para falar dele, a não ser que ele era filho de Alfeu. Judas Tadeu. Ele esperava por um herói revolucionário para tirar Israel daquela situação, sob o domínio romano, né? E em João 14, ele estava tão desapontado com esse sonho que ele nutriu em Jesus, que ele questiona Jesus. E Jesus, ao final do capítulo 14 de João, ele fala: olha, Judas Tadeu, aquele que me ama e tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem esses mandamentos é o que me ama. E quem me ama, ama o meu Pai e caminha comigo e com o meu Pai. Vale sempre ressaltar que esse episódio de João 14, que tem esse diálogo com os discípulos, é um episódio em que ele já estava há 3 anos caminhando com Jesus. Então, vamos para Simão Zelote, que é o próximo da lista, e esse é muito interessante também.
Simão Zelote era um revolucionário, só um revolucionário da pesada. Qualquer semelhança com um terrorista, com alguém do Estado Islâmico, com alguém do MST da vida, entre outros, não é mera coincidência. Simão era pertencente ao grupo dos Zelotes, um grupo pesado, um grupo que odiava muitas pessoas, especialmente os cobradores de impostos. Imagina, né? Ele e Mateus caminhando juntos durante os 3 anos. Olha como Jesus trabalha, né? E era esse tipo de pessoa, da pesada, que Jesus colocou também na seleção dele. Judas Iscariotes. Esse, pelo que nós podemos perceber na Bíblia, as características, era uma pessoa dosada, moderada, muito discreto, bem equilibrado nos afazeres e muito sensato. Além de saber fazer contas. Não foi à toa que Jesus incumbiu a ele de cuidar das finanças do grupo. E Judas Iscariotes, ele, quando você olha assim o comportamento dele à Bíblia, até antes do final dele, você não percebe alguma atitude dele impensada, como os outros, algum questionamento, não percebe nenhuma agressividade nele, ele não é repreendido por Jesus, mesmo no episódio da mulher que derramou perfume, Jesus não repreendeu Judas, ele apenas comentou que o que ela estava fazendo era importante. E Judas estava bem intencionado quando falou que o perfume poderia ser usado, o dinheiro poderia ser usado para outras coisas. Também era um zelote, tinha uma cultura refinada, era politizado. Enfim, Judas Iscariotes talvez fosse o genro que as mães gostariam para suas filhas. Esses eram os discípulos. E vale só ressaltar algo em relação a Judas Iscariotes. Um problema ele tinha. Ele não era transparente. E essas foram as pessoas que Jesus escolheu. Eu enfatizo um pouco Judas Iscariotes, aqui no final, porque realmente, de todos, é o que tinha o melhor currículo. Aí eu pergunto para vocês, para a gente pensar juntos. Se vocês fizessem uma seleção desses 12, quem vocês colocariam na seleção? Levando em conta todas essas características que nós vimos aqui. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, sendo bem sincero, se fosse uma seleção, tipo uma entrevista de emprego, ou gente que fosse caminhar comigo, eu escolheria Judas Iscariotes. Dispensaria todos os outros 11. Levando em conta tudo isso que nós vimos aqui. Vale a nós fazermos um autoexame em relação a isso. Sabe por quê? A ideia de falarmos sobre os discípulos dessa forma é mostrar que os discípulos são gente igual a gente. Eu tenho certeza que enquanto vocês ouviam, vocês pensaram em muitas pessoas que são parecidas com eles. Melhor ainda, eu tenho certeza que enquanto vocês ouviam as características, vocês perceberam algumas delas em si próprio. Que é uma reflexão muito importante para nós fazermos. E, assim, vivemos numa sociedade crítica, teríamos muitas críticas para fazer deles, assim como temos das pessoas que estão à nossa volta, às vezes críticas até em nós mesmos, mas o fato foi com essas pessoas que Deus construiu o alicerce da igreja. E aí ficam algumas perguntas já encaminhando para o final da reflexão. Será que nós temos o direito de reclamar das pessoas que estão à nossa volta, de como elas são? Ou seja aquelas da nossa família, do nosso trabalho, da nossa escola. Falamos na escola bíblica antes do culto que precisamos falar da salvação para todos. É fácil pegar e falar isso para vocês, mas aí vocês vão pensar, sim, mas tem tanta gente difícil. Pois é. Olha as pessoas difíceis que Jesus escolheu para caminhar com eles. Aí fica essa pergunta. Temos esse direito de ficar pensando nesse sentido? De questionar, de reclamar as pessoas que estão à nossa volta, seja em igreja, seja no trabalho, escola, família, agência missionária, enfim, por onde andamos? E outro ponto importante, será que eu tenho direito também de questionar o que Deus pode fazer na vida dessas pessoas tão difíceis?
Detalhe ainda. Será que eu tenho direito de questionar o que Deus pode fazer na minha vida, uma pessoa também difícil, como todas as outras, como eram esses discípulos? Fica esses questionamentos para nós. O fato é que, como diz o próximo slide, se eu não estou errado, Deus tem paciência com esses nossos defeitos. E Ele não vai terminar, como diz no próximo slide, e ainda bem que Jesus não pensa igual a gente nesse sentido, Ele vai terminar a boa obra que Ele começou nos outros e em mim. Basta cada um de nós deixarmos Deus fazer isso. O fato é que Jesus ele preferiu começar do zero com aquelas pessoas. Ele não quis presbiterianos independentes, já que é a igreja que nós estamos, já prontos para começar o trabalho. Ele pegou um monte de gente perfeita, queria dar trabalho para ele, mas essas pedras brutas ele usou para lapidar. E o que é interessante dessa nossa história de hoje aqui? Como Deus transformou a vida desses discípulos. Nós vamos ver um vídeo agora para encerrar. E nós vamos ver o que Deus fez com esses que nós vimos como eram. Lembra? O terceiro ponto era após a escolha. Então nós vimos o que Jesus fez antes de escolher. Estamos convidados a fazer o mesmo, nos prepararmos e orarmos e ouvirmos a voz de Deus. Vimos o que Jesus fez durante a escolha, o que não levou em conta nada dos defeitos que nós comentamos aqui. E agora vamos ver o que aconteceu com essas pessoas. Estevão, discípulo de Cristo, foi o primeiro mártir. Ele foi um dos 7 diáconos em Jerusalém. Um homem cheio de fé e da sabedoria de Deus. Seu martírio foi ocasionado pela fidelidade com a qual pregou o Evangelho aos entregadores e assassinos de Cristo. Foram excitados eles a tal grau de fúria que o expulsaram para fora da cidade e o apedrejaram até matá-lo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O próximo mártir que encontramos no relato de Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, é Tiago, filho de Zebedeu. Ganhava vida como pescador, mas quando Cristo o chamou para ser seu discípulo, abandonou sua profissão, seu pai, seu barco e seguiu a Jesus. Por ordem de Herodes Agripa, foi preso e decapitado em Jerusalém em meados dos anos 42 e 44, tornando-se assim o primeiro dos apóstolos a receber aquele cálice que ele mesmo tinha dito ao Salvador que estava disposto a beber. Filipe era natural da cidade de Betsaida, na Galileia, cidade de André e Pedro, um dos primeiros a ser chamado por Jesus, a quem trouxe seu amigo Natanael, dizendo que havia encontrado aquele de quem Moisés e os profetas haviam escrito, ou seja, a Jesus de Nazaré, o verdadeiro Messias. Historiadores afirmam que Filipe pregou na Frígia e foi apedrejado em Hierápolis. Tiago, chamado Menor, filho de Alfeu, evangelizou nas regiões da Palestina e no Egito. De acordo com escritos primitivos, foi martirizado com a idade de 99 anos, no ano 62 da era cristã, espancado e apedrejado pelos judeus, os quais usaram de um cacetete para feri-lo no crânio com requintes de crueldade. Também chamado Filho da Consolação, Barnabé era levita, natural de Chipre, um homem cheio do Espírito Santo. Foi companheiro de Paulo em muitas viagens. Vendeu seus bens e terras para ajudar os apóstolos na missão de pregar o Evangelho. Segundo a história nos conta, Barnabé foi torturado, arrastado com uma corda amarrada ao seu pescoço e depois queimado vivo. Evangelista Marcos. Foi ele quem, na companhia do apóstolo Pedro, escreveu o primeiro dos 4 evangelhos.
Relatos contam que pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria ao ponto de ser despedaçado. Simão Pedro era pescador em Cafarnaum, onde morava com sua sogra. Seu irmão André o levou até Cristo. Logo depois foram chamados a deixarem suas redes para se tornarem pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Em sua primeira pregação em Jerusalém, após a descida do Espírito Santo, se converteram à fé quase 3.000 almas em um único dia. Em outra ocasião, foi preso junto com o apóstolo João. Foi açoitado e advertido a nunca mais falar no nome do Senhor Jesus. Mas ousadamente respondeu: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Entre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma por ordem de Nero. A história relata que ele mesmo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque se considerava indigno de ser crucificado da mesma forma que o seu Senhor. Saulo, depois nomeado Paulo, nasceu na cidade romana de Tarso. Era de descendência judaica, hebreu da tribo de Benjamim. Era um homem culto, discípulo de Gamaliel, fariseu e, sendo extremamente zeloso da lei do Monte Sinai, perseguiu furiosamente a Igreja de Cristo. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Paulo, que antes era perseguidor, passou a ser perseguido. De nobre, tornou-se pobre, ao ponto de passar fome, nudez, perigos e não ter pousada certa. Ele enfrentou e venceu pelo poder do Evangelho os espíritos malignos, os mágicos, os filósofos e os falsos profetas. Ele não temia homem algum, grande nem pequeno, nobre nem ignóbil, judeu nem grego, mas ensinava a palavra de Deus com toda a sinceridade, sem respeitar a aparência dos homens, para ser um servo de Cristo. Os seus feitos estão registrados não somente nas Sagradas Escrituras, mas também na história, principalmente na Grécia. Sua jornada entrou na etapa final em Jerusalém, em torno de 60 depois de Cristo. Vítima de inveja, ele foi preso e acusado de violar a lei judaica. Paulo, na sua prisão em Roma, escreveu a Timóteo, a quem carinhosamente chamava de filho espiritual, uma de suas últimas cartas, dizendo que sua hora havia chegado. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segundo os registros antigos, Paulo foi decapitado a mando do imperador Nero, mas suas cartas continuam vivas, testificando da verdade e do amor de Cristo até os dias de hoje. André, irmão de Pedro, pescador e discípulo de João Batista, pregou o evangelho a muitas nações da Ásia. Mas, ao chegar a Acaia, foi preso e crucificado numa cruz em forma de X. Daí, então, a origem do termo de Cruz de Santo André.
Bartolomeu tem sido identificado muitas vezes na Bíblia como Natanael. Era natural de Caná da Galileia. Recebeu de Jesus uma palavra edificante. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Exerceu seu ministério na Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. Foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo na Armênia. Tomé, também chamado Dídimo, era nativo da Galileia. Só acreditou na ressurreição de Jesus depois que viu as marcas da crucificação. Segundo a tradição, sua obra de evangelização se estendeu à Pérsia e Índia. Consta que seu martírio se deu por ordem do rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 da era cristã. Foi lançado em uma fornalha. Mateus, filho de Alfeu, também chamado de Levi. Mateus foi cobrador de impostos, um publicano nos domínios de Herodes Antipas, em Cafarnaum. Os publicanos eram odiados pelos judeus, os quais consideravam esta profissão desonesta, pelo fato de se sentirem obrigados a terem que pagar impostos aos romanos. Mateus ganhava vida nesta profissão, mas Cristo o encontrou, ordenando-o que o seguisse. Mateus então abandonou seu emprego público, deixando tudo para seguir ao Senhor. Escreveu seu evangelho na língua hebraica, que foi depois traduzido para o grego por Tiago, o menor. Mateus percorreu a Judéia, a Etiópia e a Pérsia, pregando e ensinando. Segundo alguns historiadores, ele foi cravado na terra e decapitado na Etiópia. Simão Zelote era um homem que pertencia a um grupo de pessoas insurgentes, revolucionários contra o governo de Roma. Foi crucificado no fim da perseguição iniciada por Nero. Matias foi escolhido pelos apóstolos a preencher a vaga deixada por Judas. Quanto ao seu martírio, alguns escritores afirmam que os judeus o acusaram de ter blasfemado contra a lei e contra Moisés, sendo por isso sentenciado pelo sumo sacerdote a ser amarrado numa cruz e apedrejado, e por último, decapitado. O médico e evangelista Lucas foi autor do evangelho que leva seu nome e do livro de Atos. Viajou com Paulo por vários países. Relata a história que ele foi pendurado em uma oliveira pelos idólatras sacerdotes da Grécia. João, o discípulo amado, era irmão de Tiago e também pescador. Quando Cristo o chamou, ele não hesitou em imediatamente deixar suas redes, o barco e seu pai, junto com seu irmão. Foi com Pedro e Tiago, um dos discípulos mais íntimos do Senhor. Mas, sendo da vontade de Deus que seus filhos cheguem à glória através de muita tribulação e grandes dificuldades, João também não escapou. Foi enviado de Éfeso a Roma, sendo lançado num caldeirão de óleo fervente. Escapou de forma milagrosa e sem dano algum. O imperador Domiciano o enviou depois à ilha de Patmos, local destinado aos piores infratores da sociedade na época, onde recebeu então as visões do Senhor escritas no livro de Apocalipse. Nerva, o sucessor de Domiciano, o libertou. Foi o único apóstolo que escapou de uma morte violenta, morrendo de velhice. E apesar de todas essas contínuas perseguições e terríveis castigos, a igreja crescia e se espalhava por todo o Império Romano, arraigada na doutrina dos apóstolos e regada com o sangue dos santos. Tertuliano, um dos escritores da antiguidade, chegou ao ponto de dizer: o sangue dos mártires é como a semente da igreja. Finalizando, gente, é isso que Jesus faz, que Deus faz. Essa é a transformação que Jesus fez na vida dessas pessoas que são gente igual a gente. E se ele fez isso com eles, pode fazer com as pessoas que nós conhecemos, pode fazer conosco. Não interessa quais são as limitações. O fato é que é assim, gente. Os discípulos, eles correram risco ao escolher Jesus e segui-lo. Mas Jesus correu um risco muito maior. E Jesus
quer continuar correndo esse risco e por isso Ele nos escolheu para continuarmos o que esse pessoal teve que parar. Então, essa reflexão, num trecho tão passado em branco da Bíblia, só uma lista de nomes, mas com tantas histórias, que nós, com a nossa história, nós venhamos, por meio do compromisso da obediência, sermos ferramentas de Deus para Ele continuar essa obra que Ele começou lá atrás com eles. A decisão para isso, ela é sua, ela é minha, ela é nossa. Deus abençoe.